Fala pessoal, oi para todo mundo. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos sobre globalização e nós estamos abordando agora a questão da geopolítica. Ficou para a semana passada um vídeo documentário para você assistir e nesse vídeo documentário mostrava muito bem a questão de como são as zonas de fronteiras, a questão dos imigrantes, ao contrário do que a globalização prega, não é? Entre aspas, a livre circulação das pessoas, a diminuição das fronteiras, a socialização de culturas diferentes, processo de aproximação cultural, enfim, não é bem assim que está acontecendo atualmente, né? Nós vemos países aí fechando as suas fronteiras para certos tipos de imigrantes. Então, nós estamos dentro desse assunto da globalização, mas falando especificamente da geopolítica em si. Tá? Então, nós precisamos, nessa aula dessa semana agora, trabalhar esse conceito de geopolítica. Né? Esse assunto ele tem que ficar muito bem claro para que você possa entender os desdobramentos. Nós temos que falar sobre alguns conflitos. Por exemplo, o conflito entre Israel e Palestina. Ou também alguns conflitos que existem, que acontecem dentro do continente africano. Só que só falar do conflito em si não vai te dar a ideia necessária para compreender todo o contexto. Isso é o papel da geografia, né? Não é estudar apenas um fragmento, mas é te dar esse olhar, uma visão geral, né, mais generalizada sobre o assunto. Então nós temos o termo geopolítica, né? Nós podemos definir que essa geopolítica ela faz parte do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando do Estado com letra E maiúscula, que se refere a país. O relacionamento dos países com outros países, eu dou o nome de geopolítica. Os acordos que são firmados, todas as ações que são feitas de um país com outro, eu dou o nome de geopolítica, né? Quando você ouve a geopolítica dos Estados Unidos ou a geopolítica da China, citei esses dois países que são os que mais estão na nossa mídia ocidental, né? Alguns já até falam em nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China. Todo esse relacionamento, um país que deixa de importar um produto de outro, um país que aumenta as tarifas alfandegárias, no caso isso dá o nome de protecionismo, são relações de geopolítica. Então nós temos dentro desse conceito de geopolítica existente dentro dos estados, existente dentro dos países, nós temos a ideia de território. Aqui volta um conceito que você já estudou lá no seu ensino fundamental, lá no seu 6º ano, professor não me lembro, então vamos relembrar aqui. Território te dá a ideia de pertencimento, aquilo que é seu. Ali você manda, ali você comanda a vida. Um exemplo muito claro é em sala de aula. Quando você tem o seu lugar, que ali você está demarcando o seu território, você tem um sentimento de pertencimento, né? Se tiver uma pessoa sentada ali, de repente você já senta naquele lugar há um bom tempo, você fala, por favor, né, dá licença do meu lugar, esse território aqui é meu, essa ideia de pertencimento, essa ideia de propriedade, né? No caso dos países, os países precisam dessa base física, né, desse território para exercerem a sua soberania. Então eu tenho a ideia de poder. Esse poder vai ser disseminado, vai ser desenvolvido dentro dessa ideia de propriedade do território. E isso vai ser, então, nós teremos um quadro de relacionamento de países diferentes, relacionando um com o outro, e cada um defendendo o seu território, as relações de poder para defenderem o seu território. E para isso vai existir os conflitos, as guerras, os acordos e etc. Né? Por exemplo, para se desenvolver políticas de fronteiras, né? Países que fazem fronteira um com o outro, que fazem limite um com o outro, as políticas bélicas de armamentos, os acordos comerciais, como eu citei anteriormente,
as construções de pontes entre países vizinhos. Tudo isso aqui é exemplo de como os estados, com a letra E maiúscula, relacionam-se um com os outros. As relações de poder. Então, toda vez que você ouvir o termo geopolítica, fará referência, então você vai ter que lembrar que é uma relação de poder e esse poder vai ser exercido dentro do território, né? E para isso vai existir vários acordos, vários tipos de política. Então essa é a ideia principal de geopolítica. E aí nós temos que estabelecer um ponto de partida, um marco, que se nós pensarmos bem, a questão dessa ideia de propriedade, de território, de geopolítica, ela vai existir muito antes do mundo como conhecemos, do mundo globalizado. As relações de poder vão existir muito antes. Então, como eu tenho um período muito grande aí de espaço, de tempo, né, muito grande, nós vamos delimitar aqui a Guerra Fria como sendo o marco da geopolítica contemporânea, né? Para entender essa geopolítica atual, eu vou remontar a esse período da Guerra Fria, né? E a Guerra Fria, todo mundo já estudou, né? Você que está no terceiro ano do ensino médio tem a noção dessa disputa de poder, de influência, dessa disputa ideológica entre um sistema econômico capitalista defendido pelos Estados Unidos e o socialismo defendido então pela ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Neste momento, nós vamos ter aquilo que falamos de mundo bipolar, os dois polos. Já foi estudado esse ano também. Então, a geopolítica contemporânea, para ser entendida, nós vamos sempre que remontar o período da Guerra Fria. Geralmente, as questões sobre esse assunto trazem essa palavra em específico, essa palavra-chave. A geopolítica contemporânea remonta ao período da Guerra Fria. Aí você vai lembrar dessa disputa de poder e de influência e como que os países estavam se relacionando, como os países estavam fazendo de tudo para defender o seu sistema político e econômico. Nós temos aqui o mapa só para relembrar, né? Os países que estavam aliados ao capitalismo, por exemplo, aqui com os Estados Unidos, né, mundo capitalista, mundo socialista, aqui União Soviética, aqui só para poder relembrar, periferias do capitalismo internacional, né, aqui estamos nós, por exemplo, continente africano, quase majoritariamente alinhado ao capitalismo, e por aí vai. Isso aqui é só para poder relembrar, para ser um material para você ter de fácil acesso aí também. Então, o país estava alinhado ao sistema capitalista ou estava alinhado ao modelo socialista. E estar alinhado e assinar um acordo quer dizer assim, eu concordo com tudo que esse país faz, né? Se acontecer algum conflito, alguma coisa, eu já estou alinhado com ele. Era mais ou menos essa ideia aqui desse período do mundo bipolarizado, do mundo bipolar. E algumas instituições, algumas organizações, elas foram criadas neste contexto da Guerra Fria. A principal que nós temos, que todo mundo conhece também, é a Organização das Nações Unidas, criada ali no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar ou para coibir ou para prevenir que acontecesse uma nova guerra, né? O saldo das guerras sempre foi muito negativo para quem participou. Então nós temos aqui o Conselho de Segurança, nós temos aqui a Grã-Bretanha, ou dependendo do livro da literatura vai trazer Reino Unido, outros vão trazer Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, França e China. Nós temos então 5 países, 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A ONU tem vários departamentos, departamento que cuida da educação, da saúde, do comércio, da agricultura e por aí vai. O Conselho de Segurança é um órgão que tem uma função de, ao contrário do que o nome diz, aconselhar, praticamente o que ele fala tem que ser obedecido. E aí nós temos essas 5 potências aqui, se você lembrar, são países que saíram fortalecidos do período de pós-Segunda Guerra Mundial.
né? Esses países aqui, esses 5 países, eles têm direito ao voto e veto, né? Eles têm, se faz uma votação aqui entre esses 15 países, mas, por exemplo, a França diz não ou diz sim, ela tem um poder de veto, né? Quer dizer que o voto desses 5 países que são membros permanentes é o que acaba prevalecendo. E aí vale a nossa crítica aqui também, né? São países permanentes desde do fim da Segunda Guerra Mundial. E a geopolítica contemporânea faz necessário que tenha aí uma reviravolta nesses países ou nessa maneira que a ONU está estruturada. Então aqui é só para dizer para você que neste período de pós-Segunda Guerra Mundial surge uma organização muito importante e muito questionável, né? A ONU ela surge para governar de maneira multilateral, mas existem vários fatos específicos em que ela proibiu, por exemplo, os Estados Unidos de atacarem determinado país, de invadir determinado país, e os Estados Unidos desobedeceram. Então se coloca muito em questão a real autonomia, a autoridade da Organização das Nações Unidas. E aí falando ainda sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria se fala em conflito, mas nunca houve um embate, né? Todo mundo sabe, nunca houve um embate físico entre soldados estadunidenses e soldados soviéticos, né? Nunca houve esse embate, então. Por que nós falamos em conflito? Porque a palavra conflito se refere ao embate físico. Porque ao longo da história nós tivemos, né, deste período de pós-Segunda Guerra Mundial, que vai ser exatamente o da Guerra Fria, até chegar lá ao fim da União Soviética, em 91, nós vamos ter vários conflitos no mundo que vão ser financiados, que vão ser incentivados ou pelos Estados Unidos da América ou pela ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por isso, então, que falamos em conflito da Guerra Fria. Nunca houve derramamento de sangue específico entre essas duas nações, mas elas influenciaram de maneira indireta e por vezes até direta, né? No caso assim, da presença de tropas em determinados conflitos. Tudo para poder ganhar um espaço, tudo para poder mostrar para o mundo, olha, o meu sistema político e econômico, ele é muito melhor do que o outro. Então nós temos alguns aqui para poder relembrar essa história. Nós temos a Revolução Chinesa. É só para poder você lembrar que dentro dessa região do continente asiático, ali pertinho da URSS, nós temos essa ampliação do sistema socialista. Então aqui nós temos soldados comunistas chineses durante a Guerra Civil Chinesa, em 1946. A Guerra Civil Chinesa, que se arrastava desde a década de 1920, retornou com força depois da Segunda Guerra Mundial, e o fortalecimento dos comunistas, liderado por Mao Tse-tung, até brincamos quando estamos explicando sobre a China em específico, nós falamos que o mal vence, né? O bem sempre vence. Nesse caso aqui, o mal venceu, o Mao Tse-tung. Levou os americanos a apoiar os nacionalistas. Os nacionalistas eles eram liderados por Chiang Kai-shek. Aqui eram os Estados Unidos, então, que estavam apoiando. A vitória dos comunistas, conhecida como Revolução Chinesa, quer dizer, então, o Mao consegue vencer o Chiang Kai-shek. Em 1949, alarmou os americanos sobre a possibilidade de que o comunismo fosse disseminado pelo continente asiático por meio da influência chinesa. Isso aqui, então, acendeu um sinal de alerta nos Estados Unidos. 1949, então, já está no período de Guerra Fria. Não é um conflito específico sobre esses dois países que nós estamos falando, mas é só para dizer assim, os Estados Unidos ligaram o seu sinal de alerta porque o comunismo estava aumentando nessa região do continente asiático. De certa forma, os Estados Unidos estariam perdendo mercado, né? Porque não é só falar, eles queriam difundir o seu sistema político e econômico, eles queriam fazer isso para poder aumentar o seu mercado, consequentemente influenciar mais e ter mais lucros, né? Isso
é a grande charada, é o grande X da questão. Lembra que nós falamos muito ao invés de globalização e capitalismo, nós falamos em globalismo, né? Nós fazemos a junção dessa palavra aí. Então nós temos aqui o próximo conflito, Guerra da Coreia. Aí esse sim já vai ser o primeiro grande conflito no período de pós-Segunda Guerra Mundial, no período chamado de Guerra Fria, de 50 até 1953, na Península Coreana. Guerra da Coreia. Remonta, quer dizer, volta à Segunda Guerra Mundial, quando a Península Coreana foi invadida por soviéticos. Repare como cada um vai aparecer aqui. E chineses, que se instalaram no norte. Os americanos ocuparam o sul. O limite entre ambos era o paralelo 38. E aí, um assunto que você aprendeu lá no primeiro ano, né, sobre cartografia, paralelo 38. A linha imaginária, então, que os Estados Unidos e a União Soviética estabeleceram como divisão do território. Após o fim da Segunda Guerra, os soviéticos alegaram que os ocidentais, olha aqui, alegaram que os ocidentais, quer dizer, né, que os Estados Unidos haviam ultrapassado a marca divisória e invadiram o sul. Diante desta agressão, a ONU autorizou o emprego de uma força internacional que seria capitaneada pelos Estados Unidos. Este conflito foi utilizado por ambas as potências mundiais para mostrar... quer dizer, Estados Unidos e União Soviética, né, para poder mostrar seu poder e as vantagens dos seus respectivos sistemas políticos. Os americanos justificaram sua intervenção baseados na doutrina Truman. O que foi a doutrina Truman? Que era o auxílio dos Estados Unidos aos países que lutassem contra o comunismo. Na realidade, a Guerra da Coreia é um enfrentamento inacabado, pois os rivais só firmaram um armistício. Qualquer questão que cair sobre, e aqui nós já estamos falando de um conflito, né, sobre a Guerra da Coreia, ela é uma guerra que não tem fim, não teve fim. As questões de vestibular traz assim, geralmente já vi questões falando sobre isso. Não teve fim porque chegou um momento que nem a Coreia do Sul nem a Coreia do Norte está conquistando novos territórios, além daquele conflito entre eles, e se assina então um armistício, quer dizer, vamos fazer uma pausa, né? Geopoliticamente falando, esses dois países estão em guerra, porque ninguém desistiu, só assinaram um tratado para dar um tempo, né? Aí esse tratado recebe o nome de armistício, né? Não um tratado de paz, né? Não cessaram por aí. E aí fala da Península Coreana, né? Vamos aproveitar para trabalhar um pouco a geografia física. Península significa quase ilha, é uma porção do território que se avança em direção ao mar. Aqui está a Península Coreana. Repare que é um pedaço do território do continente que se avança em direção ao mar. Por que eu falo quase ilha? Porque eu tenho água de 3 lados, né? Aqui 1, 2, 3. Eu tenho água cercando todo esse território. Se fosse uma ilha, teria que ter esse lado 4 aqui cercado por água. Então, a Península Coreana. O que é que vai lembrar? Paralelo 38 graus norte ou sul? Norte, que serviu para dividir. É um recorte um pouco diferente, né? Aqui está todo o continente asiático e aqui está a América do Norte. Aqui está, por exemplo, o Alasca, né? Região dos Estados Unidos. E aqui fica bem claro, né? Um mapa diferente para você poder observar. Essa é a Península Coreana. Então, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Paralelo 38 servindo aí como paralelo de referência. Paralelo 38. A evolução da guerra na Coreia. Como eu falei para vocês, em 1950, com o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos decidem dividir a Coreia no paralelo 38. Em setembro de 50, o exército da Coreia do Norte invade o Sul, conquistando quase todo o país em 3 meses, praticamente dominando tudo aqui. E aí, em 1950, os Estados Unidos entram, né, fortemente aí com seu exército e empurram os norte-coreanos para cima. Em 51, a China entra no conflito e apoia a Coreia do Norte.
e reconquista o espaço. E aí em 51 fica aqui, ninguém conquistando novos territórios. Então vamos assinar aqui um armistício, a guerra aqui não teve fim. Próximo evento que vale a pena ser destacado na Guerra Fria, que vai mostrar essa disputa de poder e de influência entre capitalismo e socialismo. Crise dos mísseis em Cuba. Mísseis soviéticos sendo escoltados por embarcação americana durante a crise dos mísseis em 1962. Sempre bom a gente ter atenção a essas datas aqui. Um dos momentos de maior tensão da Guerra Fria. Iniciou-se em 62, quando os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava instalando uma base de mísseis em Cuba, Cuba aliada da União Soviética. Prosperou bastante esse país quando ainda existia a URSS. Os mísseis soviéticos em Cuba não representavam grande ameaça para os Estados Unidos, mas repercutiram negativamente para a imagem do presidente americano John Kennedy. Por isso ele interviu na situação. Os americanos ameaçaram a União Soviética de guerra e a tensão surgida disso levou os soviéticos a retirarem seus mísseis em Cuba. Em contrapartida, qual foi a resposta dos Estados Unidos? Os americanos fizeram o mesmo em sua base instalada na Turquia. Então vamos aqui para o mapa do continente asiático. Turquia, aqui está a Turquia. E os Estados Unidos também vão colocar mísseis, vão fazer uma base de mísseis aqui apontados para a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aqui está a capital, Moscou. Então, geograficamente, muito próximo, muito mais fácil e muito menor tempo atingir a capital estando aqui na Turquia do que estando lá nos Estados Unidos, A exemplo aqui, nós temos Cuba também, Cuba com seus mísseis direto virados para os Estados Unidos, então seria muito mais fácil. Mais um evento então que mostra essa questão dessa geopolítica a partir da Guerra Fria. Guerra do Vietnã, 1955-1975. Aqui nós temos aviões americanos em ação durante essa guerra, durante a Guerra Fria. O Vietnã era ocupado pela França, mas o Japão se aproveita da debilidade da metrópole europeia para se apoderar do Vietnã. Com o fim do conflito europeu, os vietnamitas se levantaram contra a França em 1950. Proclamaram a República do Vietnã do Norte, com um regime socialista, apoiado então pela União Soviética. O Sul permaneceria capitalista, todo mundo aí vivendo bem, vivendo feliz. Já em 54 é feita uma consulta popular para unificar o país. E diante da possibilidade do socialismo ganhar, os Estados Unidos, com o olho bem aberto aqui, intervém apoiando o Vietnã do Sul. E aí os Estados Unidos vão enviar seus soldados para lá. A Guerra do Vietnã duraria 20 anos e seria o maior conflito armado após a Segunda Guerra Mundial. É o maior justamente pela duração. O primeiro, o da Coreia do Norte e Coreia do Sul. E o de maior tensão, como foi falado, o Guerra dos Mísseis. Os Estados Unidos foram derrotados, cerca de 2 milhões de pessoas fugiram do país e incontáveis civis e militares perderam suas vidas. Está aqui o Vietnã também, de novo, continente asiático, só para se localizar. Está aqui a Índia, um país que você conhece bem. Está aqui então o Vietnã, para você se localizar. E aí foi um filme chamado Rambo, e aí é interessante que eu assisti isso ainda quando criança, e nós somos influenciados pelo cinema de Hollywood, e o cinema foi utilizado e é utilizado para difundir ideologias, e nós torcíamos aí, quem assistia naquela época torcia para o Rambo, ou seja, um soldado estadunidense matando vietnamitas que estavam lutando pelo seu território, estava todo mundo torcendo pelo Rambo. Interessante quando você faz essa análise depois do que você assistia ou de como o que você assiste tem sempre uma ideologia por trás. Uma caçada de vida ou morte leva o homem ao limite de suas forças. Rambo, programado para matar. Está aqui. Guerra do Afeganistão, 1979 a 1988.
É mencionado por muitos como Vietnã da União Soviética. Esse conflito foi travado entre 79 e 89 e se iniciou quando os soviéticos invadiram o Afeganistão para apoiar o quê? O governo comunista daquele país contra rebeldes islâmicos. A invasão soviética levou os americanos, agora os Estados Unidos vai entrar, a financiar e treinar os rebeldes islâmicos. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Vou ler de novo com calma. A invasão soviética levou os americanos a financiar e treinar os rebeldes islâmicos, o mesmo que os Estados Unidos hoje declaram como seus principais inimigos. Né? E lembre que Islã é religião. Você tem o povo árabe, de etnia árabe, e ele pode ou não professar o islamismo. Ele pode ou não ser muçulmano, mas na nossa cultura ocidental, na nossa ignorância ocidental, nós fazemos a associação negativa, sempre negativa, de associar o Islã, o islamismo, ao terrorismo. Como em qualquer religião, como em qualquer crença, como em qualquer ideologia, existem os extremistas. São pessoas que levam tudo a cabo, são pessoas que levam tudo ao extremo, dentro da sua própria sala de aula, dentro do seu grupo de WhatsApp, dentro da sua família, você tem pessoas que são extremas, né? Então, em qualquer lugar, são extremistas. Esse conflito foi extremamente penoso para os soviéticos, que retiraram em 1989. Professor, 1989, queda do Muro de Berlim, já estamos chegando ao final da União Soviética, exatamente, estamos chegando. Mas olha que interessante, chama sua atenção, Estados Unidos financiando aí os terroristas islâmicos. Qual que era o interesse? Os rebeldes islâmicos. Qual é o interesse principal dos Estados Unidos? Evitar a expansão da ideia comunista, do socialismo. E aí nós temos dentro desse cenário todo, pessoal, alguns acordos que foram firmados, que foram propostos, né? Acordos de ordem política e de ordem militar. E isso tudo durante o período da Segunda Guerra Mundial. Período da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui o plano econômico, o plano Marshall e o Comecon. Então em 1947, um plano de auxílio aos países europeus ocidentais. Reduziria a possível influência soviética. Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, versão soviética do Plano Marshall. Então, sempre que um país, ou os Estados Unidos, fazia uma coisa, a União Soviética fazia outra, sempre eles faziam em resposta. Então, aqui aqui nós temos planos econômicos. Exemplos de alianças militares. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? Essa aqui dos Estados Unidos para os países europeus principalmente, e o Pacto de Varsóvia foi uma resposta então da União Soviética. Então, quando você assinava um acordo desse, você dizia o seguinte: se tiver uma guerra, eu estou do seu lado, né? Era que você acabava aqui concordando. É quase eu me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Como é que isso pode ser cobrado? Qual que é a sua atenção? O que é o plano econômico e o que é uma aliança militar, né, para não fazer essa confusão. E a Alemanha, durante a Guerra Fria, né, ela foi uma das que mais sofreu, porque ela foi dividida em zonas de influência por soviéticos, americanos, franceses, britânicos. Em República Democrática Alemã, vocês já apresentaram muito bem isso esse ano. Então, República Democrática Alemã, a União Soviética, né, e a RFA, República Federal Alemã, aliada com os Estados Unidos. A cidade de Berlim também foi dividida e transformou-se na capital das duas alemãs. Então está aqui a Alemanha, setor francês, inglês e americano, e o setor soviético. E aqui especificamente Berlim, né, a capital dividida. Então o Muro de Berlim, eu já vi muito aluno errando questão. Imagina que o muro dividiu toda a Alemanha. Não, o muro dividiu Berlim, por isso o nome Muro de Berlim, obviamente. Vamos chegar então ao fim da Guerra Fria. A Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética, em 26 de dezembro de 91.
devido a várias crises que estavam acontecendo, né? Então nós temos dois acontecimentos muito importantes: a invasão do Afeganistão, que eu acabei de explicar agora há pouco. A União Soviética teve que gastar milhões na luta contra os rebeldes islâmicos, milhões contra os rebeldes islâmicos estavam sendo financiados pelos Estados Unidos. Então neste momento o plano dos Estados Unidos deu certo, e eles vão chegar ao poder e depois os Estados Unidos vai guerrear contra eles. Vamos ver isso esse ano também. Em 1986, o acidente nuclear de Chernobyl causou morte e destruição, além de forçar os soviéticos a gastarem altas somas para conter os efeitos do acidente nuclear. São dois pontos importantes. Geralmente, nós falamos no fim da União Soviética de perestroika e glasnost, né? Os dois planos políticos e econômicos empreendidos pelo Mikhail Gorbachev, que vai abrir a União Soviética para o capitalismo, né? Vai desfalecer a União Soviética e aí vai surgir o capitalismo muito forte. Mas vale a pena agora você ter mais essas duas informações aqui. O que a União Soviética gastou durante essa invasão, durante essa rebelião no Afeganistão, e também com relação ao acidente de Chernobyl. Os primeiros sinais manifestados na Alemanha Oriental, a queda do Muro de Berlim, no final de 89. Isso promoveu a reunificação da Alemanha. Na Hungria, abrir as fronteiras para os países com o Ocidente. Na Polônia, eleger o primeiro governo não comunista desde a Segunda Guerra. A União Soviética começou a promover a abertura de sua economia do governo de Mikhail Gorbachev por meio da glasnost e perestroika. Glasnost significa transparência e perestroika, reestruturação, tá? Não vai dar para escrever aqui. Vocês se lembram, né? Reestruturação econômica, transparência política. E aí nós chegamos. Qual que foi o objetivo da aula dessa semana, então? Trabalhar o conceito de geopolítica e ver que o relacionamento entre os estados remonta a esse conceito, ou remonta a essa época do período da Guerra Fria, e vai reverberar, quer dizer, vai refletir durante vários anos e reflete até hoje. Nós temos consequências disso até hoje. Vários conflitos que ocorreram foram em detrimento, então, dessa disputa lá entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tá? Tenham todos uma boa semana. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, ou então coloque lá no mural da sala.